Só outra parte muito importante é vocês têm que aprender a fazer conversão de unidades e ela não pode ser simplesmente decorada. Tá? Então eu vou ensinar um método para vocês, que é o que a gente utiliza na física, na engenharia, que é o método da cadeia. Esse método da cadeia, ele parte do princípio de que a gente vai identificar qual é o fator de conversão entre as unidades, ok? A gente vai identificar o fator de conversão entre as unidades e a partir desse fator de conversão a gente consegue fazer coisas do tipo transformar medidas de 20 metros por segundo para quilômetros por hora. Né? Então, de metros por segundo para quilômetros por hora. Vamos ver se a gente chega aqui em quantos quilômetros por hora é o equivalente, a velocidade equivalente a 20 metros por segundo. Então vamos começar com o minuto. Né? Então, para a gente ter um fator, esse exemplo, o primeiro exemplo que eu vou dar para vocês é, vocês lembram quantos segundos tem um minuto? São 60. Ok? Então existe um fator de conversão entre minuto e segundo. Como que a gente vai fazer? A gente vai pegar e perceber que um minuto ele é igual a 60 segundos. O que acontece se eu pegar um minuto e dividir por 60 segundos? Se isso daqui é igual a isso, eu tenho 1. Ok? Então a gente parte do princípio de unidade. Unidade. A gente não vai alterar a conta quando a gente multiplicar por 1. Faz sentido? Faz muito sentido. Então vamos lá. Ó. Outro fator de a gente identifica o fator de conversão. Né? Então, sempre quando a gente multiplicar por 1, a gente não altera a conta. Então aqui, ó, a gente tem 20 metros por segundo. Então a gente tem 20 metros, mas a gente quer de metros para quilômetro. Como é que a gente vai fazer a conversão de metro para quilômetro? A gente vai pegar aqui 1 metro, né? Ele é por quilômetro. Vou fazer o contrário. Vou fazer 1 quilômetro. Ele é igual a 1000 metros. Então, se eu multiplicar por isso aqui, multiplicar por esse 1 aqui, 1 quilômetro por 1000 metros, eu tenho um fator de conversão. Ok? Assim como se eu pegar e multiplicar por 1 minuto dividido por 60 segundos, eu multipliquei por 1. É um fator de conversão, não vai alterar a minha conta. Então aqui, ó, eu tenho 20 metros por segundo. Eu vou tirar esse cara aqui, porque eu vou usar todo o quadro aqui, para a gente entender na prática como é que funciona. Eu vou fazer primeiro uma transformação de metros para quilômetro. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou multiplicar por 1. Como assim por 1? Eu vou multiplicar por esse 1 aqui, ó. Aqui. Eu vou colocar 1 quilômetro dividido por 1000 metros. E aí, por que eu fiz isso? Porque não alterei em nada a grandeza. Continua sendo uma igualdade aqui, ó. 20 metros por segundo. Eu vou cortar esse metro com esse metro, porque se eu tenho metro, eu tenho metro. Ok? Então, se eu quiser escrever 20 metros por segundo em quilômetros por segundo, eu vou fazer assim, ó, eu vou pegar esse 1 vezes 20, mas daí eu vou dividir por 1000. Então, eu vou ter 0,02 quilômetros por segundo. Porque é o que aconteceu quando eu peguei e dividi 20 por 1000. 20 por 1000 vai dar 0,02. E aí me sobrou quilômetro por segundo. Mas ainda nos falta chegar na hora. A questão é quantos segundos tem em uma hora? Como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse fator aqui, ó, eu tenho 1 minuto por 60 segundos. Eu também posso fazer o contrário. Então, 1 também pode ser 60 segundos por 1 minuto. Certo? E eu vou usar esse daqui, vocês vão ver pela conveniência. Então, a gente já tem aqui, ó, 0,02 quilômetros por segundo. E eu vou multiplicar por 60 segundos
por 1 minuto. Porque daí eu posso eliminar esse segundo com esse segundo. Deixa eu colocar min aqui para não atrapalhar com esse m aqui de metros. Então agora eu vou multiplicar por 60. Ok? Então quando eu pego 60 vezes 0,02, eu tenho 0,20. Opa! Não. 2 vezes 60, então eu vou ter 120. Então 120, mas ainda tenho duas casas aqui, então 0,120. Né? Esse zero aqui não precisa aparecer. Eu tenho o quilômetro por minuto. Ok? Então olha só, eu tinha o metro por segundo, transformei em quilômetro por segundo. Agora a gente está em quilômetro por minuto. Ok? Como é que a gente pode ainda ir para a hora? A gente vai lembrar que em 1 hora... Aliás, vamos assim, ó, 60 minutos é igual a 1 hora. Isso aqui é igual a 1. Então eu vou multiplicar ainda aqui por 60 minutos por hora. Ou seja, eu estou multiplicando por 1, então é um fator de conversão, método da cadeia, porque a gente vai encadeando conversões. Então o que a gente vai fazer aqui é multiplicar por 60. Esse minuto aqui corta com esse e a gente fica com quilômetros por hora. Viu só? Então, claro que é uma volta grande, a gente poderia ter usado o fator direto, final lá, que é 3,6. Então multiplicar por 3,6. Mas efetivamente multiplicar por 3,6 é porque há 3,6 km por hora em cada metro por segundo. Né? Então a gente vai pegar aqui, ó, 60 vezes 0,12, então a gente fica com 6 vezes 1, 6, e 6 vezes 2 fica 12, fica 72. 72, e aí esse zero aqui vai fazer com que a vírgula passe para cá. Então 72, aliás, aqui não era 0,12, era 1,2. Me desculpe. E aí a gente vai multiplicar por 60, vai para 72. Então aqui a gente tem já o quilômetro por hora. Né? Então aqui já era um erro, né? A gente tem que sempre verificar as contas antes de fechar. A gente pode ir fazendo aqui, depois verifica, que nem eu fiz, 1,2 km por minuto vezes 60 minutos por hora fica 72 km por hora. Então a gente sabe que 20 metros por segundo é exatamente a mesma velocidade que 72 km por hora. A gente poderia ter feito a mesma coisa multiplicando por 3,6, porque existe um fator de conversão que nos diz que 3,6 quilômetros por hora é igual a 1 metro por segundo. E aqui então a gente tem um fator de conversão, porque isso daqui é igual a 1 metro por segundo. Ok? Então, e a gente chama isso de método da cadeia porque a gente pode ir encadeando fatores de conversão, porque a gente está sempre multiplicando por 1. Ok? E claro que aqui a gente poderia ter usado um atalho, mas essa é uma técnica que vale sempre quando a gente sabe a relação entre as unidades de grandeza, né, as unidades de medida, a gente consegue encadear esses fatores de conversão para chegar na resposta final. Ok? Então, é muito importante que vocês entendam esse método para a gente poder seguir adiante nas nossas contas, e isso vai fazer muita diferença na resolução de problemas. Beleza? Vamos para o próximo tópico.